Olá, mais um programa Mesa com Simone Braça. E é lógico, não podemos ficar sem convidar aquele que é o pão da presença, Jesus Cristo. Se ele não tiver à mesa, se ele não for o principal convidado, a gente não consegue fazer mais nada. A palavra de Deus ela é muito bem clara. Convidar à mesa a sua família, convidar à mesa os seus amigos, convidar à mesa o pão da presença, Jesus Cristo. Vamos resgatar esse princípio tão gostoso, essa maravilha de poder partilhar a palavra de Deus, poder partilhar as evidências desse poder de Deus, desse amor, das maravilhas de Jesus. Sim, porque muitos falam que a Bíblia é coisa do passado. Olha, a Bíblia é tão atual. As evidências desse Deus é tão plausível, tão real na nossa vida, na minha vida, na vida daquelas pessoas que eu convivo, eu caminho a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a gente escuta que esse Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Nunca evidenciou esse sobrenatural na sua vida? Ah, não acredito. Olha, eu convido a você. E eu hoje vou provocar você. Eu vou provocar porque o nosso programa hoje, eu estou aqui com a minha querida amiga, essa mulher abençoada, essa mulher que tem uma intimidade com Deus muito forte, a minha querida professora Fernanda. Ela é coordenadora do curso de pedagogia da Unifunvic, onde essa TV aqui é nossa, né? A TV RVC, canal 8 da NET, é uma TV universitária, mas ela além de ser professora, ela tem o privilégio de ter esse pão da presença sempre ao seu lado, à sua mesa. E ela veio partilhar hoje aqui evidências desse poder de Deus. Mas eu quero ler aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Pega o seu telefone e coloca lá, ó, Lucas, no capítulo 6, no verso 27. Está falando 27, 28 e 29. Ele fala aqui sobre amor aos inimigos. Olha que tema provocante hoje. Será que a gente vai conseguir evidenciar esse amor de Deus quando a gente fala sobre sofrer uma injustiça, ser maltratado, dar a outra face para bater? Ah, não, hoje em dia não. Mas eu quero mostrar, eu quero evidenciar esse amor de Deus através da palavra e através desse Jesus. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. No livro de Lucas, capítulo 6, 27, diz o seguinte, olha, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Olha, professora Fernanda, nos dias de hoje, onde é difícil você perdoar uma injustiça que você sofre, é difícil você, ainda mais se a gente tiver um temperamento muito colérico, muito sanguíneo. Eu tenho bastante fluido aqui, o colérico, o sanguíneo, pouco melancólico, pouco fleumático, mas o sanguíneo ele é mais forte, o colérico. E quando eu deparo com os meus inimigos, quando eu vou querer agir, e eu consigo aqui ler nessa palavra de Deus, Jesus falando, olha, da tua outra face. Jesus fala, Simone, volta, não faz isso, não responde, se cala, fica quieta. Mas a vontade é de o quê? Ir lá e devolver com o mesmo tapa, né? Falar, ir para as redes sociais, dar aquelas indiretas. Mas Jesus fala, olha, volta aí, não é assim que a palavra diz.
evidenciar o amor de Jesus não somente em fala, mas em obras, em atitudes. E aí, quando Jesus pede para você evidenciar o amor dele, através de um gesto como esse, alguém que te fere, alguém que levanta uma calúnia contra você, alguém que difama você, e você vai lá, oferece a outra face, prepara uma mesa, um banquete para os seus inimigos. É isso que Deus nos ensina, é isso que Jesus nos ensina. Isso também é evidenciar o amor, as bênçãos de Deus na nossa vida. E é por isso que nós muitas vezes somos chamados de louco. Que loucura! Como é que você consegue perdoar? Como é que você ainda consegue abraçar, amar a quem tanto está te ferindo? Mas isso é evidenciar o amor de Deus. Isso é evidenciar a graça de Deus. E é isso que nos torna diferente. É isso que faz com que a gente venha impactar outras vidas, outras pessoas. Porque quando nós mostramos esse amor através das nossas atitudes, as pessoas vão desejar também esse Deus que você serve, esse Jesus. E a gente vê muito bem isso, né, professora Fernanda? A gente vê quando Jesus é a prova desse amor, né? Ali sendo caluniado, chicoteado na cruz, até a cruz. Mas eu quero que você fique com a gente. No próximo bloco, a gente vai conversar com a professora Fernanda e vamos saber dela as evidências desse poder de Deus na vida dela. Fica com a gente volta já já. Olá, de volta aqui à mesa. Estamos com a Fernanda, a professora Fernanda. Fernanda, falei muito, mas agora eu quero ouvir você. Fala aí, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É todo seu esse bloco. Quero saber onde que esse Jesus maravilhoso, na atual conjuntura, nesses dias de hoje, está impactando a sua vida. Obrigada a vocês pelo convite. Enquanto você me perguntava, o Espírito Santo me levou a uma situação que, por coincidência, eu não acredito muito em coincidências no reino de Deus, eu me lembrei hoje cedo. Eu comecei a trabalhar numa escola no ano de 2019 e, de repente, uma professora que tinha sido minha aluna na faculdade me disse que havia tido uma reunião dos professores e um deles disse que era para criar uma estratégia para que eu não ficasse lá como coordenadora pedagógica, porque como eu era professora universitária, eu ia ser muito exigente. E eu me silenciei diante da fala dela e só busquei o Senhor. E hoje eu fiquei 1 ano nessa escola, foi uma missão que eu tive ali. Por algumas vezes eu ajudei inclusive esse professor e hoje eu tenho a amizade deles, que eles não me deixam sair do grupo de WhatsApp, porque ali Deus se fez presente através da minha vida. Eu acredito que é isso. Eu poderia ter optado por me fechar, ter sentimentos ruins em relação àquilo, e eu busquei a fonte de todas as coisas, né? Eu busquei a Cristo, que é fonte de águas vivas, e ele me supriu, e ele me alimentou, e eu pude transferir esse alimento que eu recebi para as pessoas que estavam ali. E era disso que elas estavam precisando. Geralmente quem ataca tem algo que precisa ser tratado, né? E olha, eu ouvi uma psicóloga falando que mágoa é uma palavra que ela é composta, na composição dela, no litoral, tem ali a palavra água. E essa água, ela precisa oxigenar o seu cérebro e levar para o seu cérebro uma limpeza
para que essa limpeza venha jorrar coisas boas e ali a sua alma ser nutrida de coisas boas. E quando você alimenta o ódio, quando você alimenta o não perdoar a pessoa que te fere, você não está prejudicando aquela pessoa, você está se prejudicando. A importância de você liberar esse perdão é para você mesmo, é para que você venha oxigenar a sua vida, para você ficar livre, leve. E só você fazendo isso, você só vai ganhar, principalmente com Jesus. Principalmente as pessoas, a gente sugere, a gente aconselha que faça isso que Jesus mandou, como eu fiz, como eu faço, como eu tento fazer. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Você conseguiu, hein? Sim. Então, mas agora eu quero saber mais. Me diz aí na sua vida profissional, como é que você tem evidenciado os milagres de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Então, quando fala de vida profissional, me vem uma palavra que ela é detonadora de toda a minha percepção sobre isso, que se chama propósito. Eu acredito que nós não fomos escolhidos gratuitamente, assim, nós somos escolhidos porque a gente tem uma missão ao passar por essa terra, né? E eu acredito que na vida profissional, numa área que a gente fica tantas horas em determinado espaço social, é ali que Deus nos usa e talvez queira nos usar de uma forma muito precisa e muito preciosa. Então, quando você entende qual o propósito de Deus, que é revelar a Cristo por onde você passar, e você entende que você é chamada naquilo que Deus te habilitou, não fica difícil. A questão eu costumo dizer que tem um segredo. O segredo é você pegar o seu coração e entregar para Deus. Porque quando você entrega o seu coração para Deus, Ele te direciona. Ele te mostra como agir no norte, no sul, no leste, no oeste. Ele te dá palavras precisas, Ele te posiciona no tempo certo, Ele te ajuda a entender a diferença. Eu tenho ouvido muito isso na minha igreja, eu sou da Igreja Sonho de Deus, de Taubaté. E eu ouvi ontem inclusive, uma pessoa que estava ministrando, falando sobre a diferença de produtividade para frutificação. Produtividade está ligada ao ego e frutificação está ligada a raízes que a gente estabelece com Deus. E muitas vezes a gente quer ser produtivo e não há nada ruim em produzir. O problema é quando a gente produz para nós mesmos. Né? Se nós viemos aqui com um propósito, com uma missão de entender a nossa relação com Deus, de paternidade, de filhos, quando um pai te pede algo, ele te pede geralmente algo que seja possível de você fazer, ou ele te habilita para fazer, né? Então, se ele te der uma missão, cumpra essa missão, não resista. Muitas vezes o pai pede a gente para fazer, eu falo Pai Deus mesmo, né? Pai Deus pede a gente para fazer determinadas coisas e a gente diz: eu não sou capaz. Só que nós estamos sendo habilitados para fazer, porque Deus, quando nos pede, Ele já nos habilitou. A gente que não percebe, que não entende. Olha, a nossa missão aqui na Terra é tocar em vidas. É tocar em vidas. Eu li uma frase de Cora Coralina, que ela diz o seguinte: qual a minha missão? Chegar aqui na Terra e não poder tocar no coração das pessoas. E Jesus fez isso. Jesus também tocou em pessoas. Jesus tocou em vidas. E quando a gente traz essa evidência desse amor de Deus com relação ao perdão, a gente percebe, extrai, quando Jesus na cruz, Ele perdoa, né? Aquele ladrão que estava do lado dele, Ele tocou no último momento, Ele tocou no coração daquele ser humano. Então, isso é a evidência desse amor que transcende qualquer coisa. É uma paz que excede todo entendimento. Sim. É um amor que transcende tudo, que é tão natural, né? Parece tão absurdo, mas para a gente é tão natural. E essa evidência desse amor de Jesus na nossa vida, desse Deus poderoso. Agora, Fernanda, a gente
Você é uma professora, você é uma mulher, você tem uma vida bem-sucedida profissionalmente. Como evidenciar esse amor de Deus? Porque as mulheres, homens, mulheres, né? Eles não conseguem ter essa produtividade. Eles parecem que ficam parados, estagnados, não conseguem avançar. Por que será? Porque não. Será que é porque tem medo de avançar, ou porque tem medo do desconhecido, porque tem medo de crer nesse tão profundo poder de Deus? Fica com a gente volta já já no próximo programa, no próximo bloco. Olá, de volta aqui à mesa com a minha amiga Fernanda, mas olha, que delícia de lugar que eu estou. Estou aqui, ó, no Parque da Cidade, no Café Colonial. Eu quero agradecer aqui o espaço dessa parceria com a nossa querida professora Lu, do curso Reinvente do Fundo Social. Ela é coordenadora do curso de Panificação e Confeitaria, e onde muitas mulheres se tornam empreendedoras com esses cursos. Então, eu quero convidar a você, se não conhece esse espaço maravilhoso no Parque da Cidade, venha tomar um café da manhã, um café da tarde, sábado e domingo, é perfeito. E passa o dia aqui no Parque da Cidade, aqui em Pindamonhangaba. Fernanda, querida, eu quero que você evidencie um milagre que as pessoas falam, não acredito, esse Deus seu existe, porque esse é o nosso programa. A missão do programa é mostrar as evidências nos dias atuais do poder de Deus. 2000 anos atrás, Jesus realizou muitos milagres, mas eu quero saber hoje, o que Deus, esse Deus soberano, de milagre ele tem feito na sua vida. Quando eu tinha 22 anos, eu comecei com um processo de ansiedade muito forte. E ele foi se ampliando, se generalizando. Naquela época eu não compreendia muito bem o que era isso. E aqueles sintomas muito ruins, coração disparado, medo de ficar em público, até que isso se tornou uma síndrome de pânico. E eu ainda não conhecia esse Cristo que eu conheço. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é bíblico, né? E eu acredito que esse processo que eu vivi de cruz naquele momento, fiquei 3 meses de licença médica, eu não subia elevador, eu não conseguia sair dos ambientes que eu estava, eu tinha medo de tudo, eu não conseguia ver TV, eu achava, se eu visse alguém doente na TV, se eu visse uma pessoa com Alzheimer, eu achava que eu ia ter. E foi um processo muito difícil, muito difícil. E depois disso eu melhorei essa crise. E isso impactou a minha vida em todas as áreas. Área afetiva, área profissional, área financeira, área emocional. Eu fiquei completamente tomada por esse processo doentio na área emocional. Isso me fez ter muito medo de muitas coisas e paralisou a minha vida. Eu fazia aquilo que eu sabia que eu tinha convicção que eu poderia fazer. Eu perdi a fé, embora eu não tivesse saído da igreja. E aí, Deus começou um processo de tratamento disso. Tem 27 anos que eu lido com isso. E há 3 anos atrás, Deus me trouxe para cá. E Ele me trouxe para me curar. E eu só fui entender isso depois, porque eu cheguei aqui em fevereiro, 11 de fevereiro, início de março, começou a pandemia. Eu tinha um emprego e eu ia arrumar outros, mas a pandemia impediu. Eu fiquei 3 anos vivendo um processo de tratamento na área emocional, na área financeira, especialmente porque Deus me permitiu que eu dependesse dele. Ele me ensinou a depender somente dele. Eu hoje posso dizer que eu tenho uns 15%, de 100% eu tenho apenas uns 15% de ansiedade.
eu fui literalmente curada em 85% de todas essas sensações. E Deus me traz à mente um versículo que eu ouvia, mas não entendia, não vivia. Deus me deu espírito de ousadia, de coragem e de domínio próprio. E os médicos diziam que uma vez que você é ansiosa, uma vez que você tem síndrome de pânico, você vai ter síndrome de pânico para o resto da vida. Eu digo que isso não é verdade, porque em Cristo, quando você entrega o seu coração para Cristo e diz, age na minha mente, na minha alma, no meu espírito, Deus vai te transformar. É uma questão de entrega. É difícil? É, porque entrega exige de nós um esforço de renúncias, de renunciar aos nossos desejos. Mas quando você entende que Deus, Ele é soberano, a vontade dEle é perfeita, é agradável, é muito maior do que a nossa. Porque a nossa mente, ela enxerga um pouco do espiritual, Deus enxerga todo mundo natural, todo mundo espiritual. Isso nos faz chegar a lugares que a gente cognitivamente não daria conta. Então, assim, eu sou plena hoje em Cristo. Olha que bem, você estava escondendo. Isso é uma porcentagem, porque eu conheço a Fernanda e eu já converso bastante com ela e ela tem muitas experiências com Deus. Então, como que você ia guardar uma experiência dessa no mundo hoje, quando o índice de pessoas com depressão, com síndrome de pânico é muito grande? Sim. E você passou por isso, você evidenciou como que Deus também se preocupa conosco nessa área. E Ele cura, né? Ele cura. A ciência pode dizer que não cura, mas o nosso Deus cura. Graças a Deus. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite aí. Vou te trazer outros programas, eu vou te convidar. Eu quero convidar aqui a nossa querida e amiga com o nosso louvor, um louvor abençoado, tão suave, que vai tocar na sua alma, nossa querida Rafa Machado. Fique com a gente, muito obrigado. Não esqueça, a mesa sempre convide o Papai do Céu, o pão da presença, para estar com você, com a sua família. Não perca esse hábito de trazer à mesa a sua família e os seus amigos. Deus abençoe. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, não há outro soberano